O anel brilhava mais do que deveria. Não era só o reflexo da luz do restaurante caro, nem o sorriso perfeito de todos ao redor. Havia algo naquele momento que parecia ensaiado demais, como se cada detalhe estivesse exatamente onde deveria estar, e isso, de alguma forma, incomodava. Isabela tentou ignorar a sensação. Você gostou? Perguntou Rafael, com um olhar quase ansioso demais. Ela sorriu. É lindo. E era mesmo. Um diamante delicado, perfeitamente lapidado, como tudo na vida dele. Rafael não era só um bom partido. Ele era o tipo de homem que parecia ter saído de um roteiro. Educado, bem-sucedido, gentil, previsível. Talvez fosse isso. Previsível demais. Mas Isabela afastou o pensamento. Amigos aplaudiam, brindes eram erguidos, celulares gravavam. Aquela era a noite que ela deveria lembrar como o começo de tudo. E talvez fosse, mas não da forma que ela imaginava. Mais tarde, já em casa, enquanto Rafael tomava banho, Isabela se sentou no sofá ainda com o vestido da noite. Tirou o anel por um instante, observando-o de perto. Frio. Estranhamente frio, ela riu de si mesma. Você está nervosa, só isso. Mas então, o celular de Rafael vibrou sobre a mesa. Uma vez, duas, três. Ela hesitou. Não era o tipo de pessoa que mexia nas coisas dos outros. Nunca foi. Mas algo insistia. Ela pegou o aparelho. A tela acendeu. Sem senha. Uma notificação de galeria aberta recentemente. Nada demais. Exceto por uma pasta que ela nunca tinha visto antes. Sem nome. Só um símbolo. O coração dela acelerou. Ridículo. Deve ser trabalho. Mesmo assim, ela abriu. E o mundo pareceu inclinar. Fotos dele, de Rafael. Mas não eram fotos antigas. Nem fotos normais. Eram momentos. Momentos que ela reconhecia. Ela deslizou o dedo. Ali estava ele, no restaurante daquela noite. Mas a foto não tinha sido tirada por ninguém que estivesse ali. O ângulo era impossível. Como se alguém estivesse observando de fora da realidade. Isabela sentiu um arrepio subir pela espinha. E que tipo de brincadeira é essa? Ela continuou. Mas fotos, datas diferentes, lugares diferentes. Ela em algumas, mas sempre de longe. Sempre escondido. Até que encontrou a foto. A que fez seu estômago afundar. Rafael, de terno, o mesmo terno do noivado. Mas ele não estava com ela. Ele estava com outra mulher. Uma mulher de vestido branco, segurando a mão dele, como numa cerimônia. Isabela ficou sem ar. Aquilo não fazia sentido. Ela ampliou a imagem. A mulher estava de costas, mas algo nela parecia familiar, muito familiar. Então ela viu a data, o dia seguinte. O coração dela disparou. Não, isso é impossível. A porta do banheiro se abriu. Rafael saiu, enxugando o cabelo com a toalha. O amor? Você viu meu... Ele parou. Isabela estava parada no meio da sala, segurando o celular, os olhos arregalados. O que é isso? Silêncio. Um silêncio pesado, denso. Rafael olhou para o celular, depois para ela. Então, algo mudou no rosto dele. Não foi surpresa, não foi medo. Foi resignação. Como se ele soubesse que esse momento chegaria. Você não devia ter visto isso ainda, disse ele calmo demais. Isabela sentiu um frio no peito. Ainda? Rafael, que tipo de foto é essa? Quem é essa mulher? Ele respirou fundo e respondeu algo que fez o mundo dela quebrar em pedaços. Essa foto ainda não aconteceu. Isabela deu um passo para trás. Para de brincar comigo. Eu não estou brincando. Isso é montagem. É alguma pegadinha doentia. Não. A calma dele era o que mais assustava. Então explica. Ela gritou, a voz tremendo. Porque essa foto é de amanhã. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Pensando, escolhendo, como se cada palavra tivesse peso. Você acredita em destino, Isabela? Ela riu, nervosa. Não muda de assunto! Não estou mudando. Ele se aproximou devagar. Ela recuou. Não chega perto. Ele parou. Essas fotos não são lembranças. Ela apertou o celular com força. Então, o que são?
São possibilidades. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Isso não faz sentido. Eu sei. Isso é loucura. Talvez. Isabela balançou a cabeça, tentando organizar os pensamentos. Quem é ela? Rafael demorou. Eu não sei. Mentira. Eu juro, eu não sei. Então por que você está com ela nessa foto? Ele olhou diretamente nos olhos dela. E pela primeira vez, e parecia sincero. E porque, de alguma forma, isso vai acontecer. Isabela sentiu o chão sumir. Não, não vai. Isabela, não vai. Ela jogou o celular no sofá. Nós estamos noivos, hoje. Como você pode dizer uma coisa dessas com tanta calma? Porque eu já vi coisas piores. Ela congelou. Piores? Ele fechou os olhos por um instante. Muito piores. O ar parecia pesado demais para respirar. Desde quando você tem essas fotos? Ela perguntou mais baixo agora. Há algum tempo. Quanto tempo? Meses. O estômago dela revirou. E você nunca me contou? Eu tentei entender primeiro. Entender o quê? Que você vai casar com outra? Que nem tudo está sob nosso controle. Isabela começou a andar pela sala. Isso é alguma obsessão? Algum problema psicológico? Você precisa de ajuda. Talvez eu precise, disse ele, sem se ofender, mas isso não muda o fato de que as fotos se confirmam. Ela parou. O que você quer dizer? Ele pegou o celular devagar, abriu outra imagem, mostrou a ela. Era uma foto de um café, com 2 xícaras. E ela sentada ali. Isso foi semana passada, disse ele. Isabela olhou, reconheceu. Era o dia em que encontrou uma amiga. E daí? Eu recebi essa foto 3 dias antes. O coração dela começou a bater mais forte. Coincidência? Não é a única. Ele deslizou. Mais fotos. Momentos da vida deles. Coisas pequenas. Coisas grandes. Tudo antes de acontecer. Isabela sentiu um calafrio profundo. Isso não pode ser real. Eu também disse isso no começo. E agora você acredita? Eu não acredito. Ele fez uma pausa. Eu só não posso mais negar. O silêncio voltou. Pesado. Tenso. Perigoso. Isabela olhou novamente para a foto da mulher. A data. Amanhã. Onde isso acontece? Ela perguntou. Eu não sei. A foto mostra alguma coisa? Eu tentei identificar, mas não consegui. Ela aproximou o rosto da tela, analisando cada detalhe, até que percebeu algo. No fundo, uma estrutura, uma espécie de arco, decorado. Como? Um casamento? Rafael não respondeu, mas não precisava. Então é isso. Ela disse, a voz falhando. Você vai simplesmente aceitar isso? Não. Então o que você vai fazer? Ele a encarou. E pela primeira vez, havia medo ali. Eu ainda estou tentando descobrir. Isabela passou a mão no rosto, tentando acordar de um pesadelo. E se a gente evitar? Evitar? Se a gente não sair de casa amanhã? Se a gente fugir disso? Rafael ficou em silêncio, pensando. Eu já tentei mudar algumas coisas. Algumas mudaram. Então dá para evitar. Outras aconteceram de qualquer jeito. Ela engoliu seco. Isso não ajuda. Eu sei. Ele se aproximou um pouco mais. Dessa vez ela não recuou. Isabela, eu não quero que isso aconteça. Então não deixa. Não é tão simples. Ela olhou para ele desesperada. Então me diz o que é simples nessa situação? Ele não respondeu, porque não havia resposta. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. O relógio parecia mais alto. Cada segundo, mais pesado. Isabela ficou deitada, olhando para o teto. Pensando, repensando, tentando encontrar lógica onde não havia. Até que uma ideia surgiu. Pequena, mas perigosa. Ela virou o rosto. Rafael. E se essa mulher? Ele esperou. E se for eu? Silêncio. Um silêncio que parecia infinito. Rafael lentamente virou o rosto para ela. O quê? A mulher da foto está de costas. A gente não vê o rosto. Ele sentou na cama. Isabela,
E se for algum tipo de distorção? Algum erro? E se for a gente? Ele ficou em silêncio, pensando, considerando. O vestido é diferente. Isso não prova nada. O lugar também. Ela engoliu seco. Então quem é ela? Rafael não respondeu. Mas no fundo, os dois já sabiam. Essa era a pergunta mais perigosa de todas. O sol começou a nascer. E com ele, o dia da foto. O dia que ainda não deveria existir, mas existia. Esperando, o sol começou a nascer. E com ele, o dia da foto. O dia que ainda não deveria existir, mas existia. Esperando, o dia amanheceu silencioso demais. Não havia trânsito alto, não havia notificações. Não havia nada que lembrasse uma manhã comum. Como se o mundo estivesse aguardando. Isabela levantou primeiro. O corpo pesado, a mente ainda mais. Olhou para o lado da cama. Rafael estava acordado. Os dois se encararam por alguns segundos. Nenhum dos dois perguntou dormiu bem, porque a resposta era óbvia. Hoje é o dia, ela disse quase num sussurro. Rafael assentiu lentamente. Sim. O peso daquela palavra parecia esmagar o ar. Eles decidiram uma coisa. Não iam sair de casa. Se a foto mostrava algo acontecendo fora, então ficariam dentro. Simples, lógico, seguro. Pelo menos era o que parecia. As horas começaram a passar, lentas, arrastadas. Cada minuto parecia uma vitória. Isabela chegou a sorrir pela primeira vez. Tá vendo? Disse ela. Não aconteceu nada. Rafael não respondeu. Ele estava olhando para o celular. A pasta aberta, atualizando. Rafael, larga isso. Ele não largou. Ainda não acabou. Ela revirou os olhos. Você está alimentando isso. Ou tentando entender. Antes que ela respondesse, o celular vibrou. Uma nova imagem. Os dois congelaram. Rafael abriu. O ar sumiu. Era uma nova foto. Recente. Muito recente. Isabela se aproximou devagar. E então viu. A foto mostrava a porta da casa deles, aberta. E alguém entrando. Não. Ela sussurrou. Eles olharam ao mesmo tempo para a porta. Fechada. Trancada. Silêncio absoluto. Mas o coração não acreditava. Isso é montagem, disse ela mais para si mesma. Isso não está acontecendo. Rafael se levantou devagar. Caminhou até a porta. Parou. Respirou fundo. Girou a maçaneta. Abriu. Nada. Corredor vazio. Nenhum som. Nenhuma presença. Ele olhou para trás. Não tem ninguém. Isabela soltou o ar. Tá vendo? Mas antes que o alívio pudesse se firmar, toc. Algo caiu dentro da casa. Os dois viraram ao mesmo tempo. O som veio da sala. Quando chegaram lá, o chão parecia girar. Uma fotografia. No chão. Recém-impressa. Ainda quente. Rafael se agachou. Pegou! As mãos tremiam. Isabela não queria olhar, mas olhou. E o que viu quebrou qualquer lógica restante. Era a continuação da foto anterior. A pessoa que entrava na casa agora estava dentro. De costas, parada. No meio da sala, exatamente onde eles estavam. Isabela deu um passo para trás. Isso é impossível. Eu sei. Isso não pode estar acontecendo. A respiração dela ficou curta, descontrolada. A gente precisa sair daqui! Não, Rafael disse rápido demais. Ela travou. O quê? Se a gente sair, pode ser exatamente o que leva a foto a acontecer. E ficar aqui não? Ele não tinha resposta. E isso era o pior. Então, um som. Leve, quase imperceptível. Passos, vindos do corredor. Lentos, calmos, constantes. Isabela segurou o braço de Rafael com força. E tem alguém aqui? Os passos pararam. Silêncio. Total. E então, uma voz. Baixa. Família. Vocês demoraram. O sangue de Isabela gelou. Ela conhecia aquela voz. Mas não fazia sentido. Devagar. Muito devagar. Uma mulher surgiu no corredor. Vestido branco. Olhar tranquilo. Como se nada daquilo fosse estranho. Como se fosse esperado. Isabela sentiu o mundo quebrar. Porque ela estava olhando para si mesma.
Não, sua voz falhou. Não, não, não. A mulher à frente inclinou a cabeça, observando. Você sempre reage assim. Rafael ficou imóvel. O que? É isso? A outra Isabela sorriu. Um sorriso, cansado. Isso é o que acontece quando você tenta fugir. Você, sou eu? Perguntou Isabela, tremendo. Sim. Isso é algum tipo de alucinação? Não. Ela deu um passo à frente. Rafael instintivamente ficou na frente de Isabela, protegendo. A outra versão riu de leve. Engraçado. Você sempre faz isso. Rafael engoliu seco. O que você quer? Ela olhou para ele, com um olhar profundo demais. Eu vim buscar você. O silêncio caiu como uma lâmina. Buscar ele, Isabela disse. Sim. Pra quê? A outra Isabela respirou fundo, como se estivesse cansada de repetir aquilo. Porque ele não é seu. O mundo parou. Você tá louca! Isabela gritou. Ele é meu noivo. Hoje, sim. Hoje? Você ainda não entendeu? Ela levantou o celular. A pasta. Isso não são possibilidades. Então o que é? São ciclos. O ar ficou pesado. Denson, vocês vivem isso. De novo e de novo. Não, Isabela balançou a cabeça. Não, isso não é real. Sempre diz isso. Rafael finalmente falou. Quantas vezes? A outra Isabela olhou para ele, triste. Muitas. E sempre termina assim? Ela hesitou. Pior. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. O que acontece? Silêncio. A resposta veio lenta. Cruel. Você morre. O mundo ficou mudo. O quê? Você tenta impedir. Tenta mudar. Tenta fugir. E sempre paga o preço. Isabela começou a chorar. Isso não pode ser verdade. Eu também disse isso. Então por que você está aqui? A outra versão se aproximou. Agora, cara a cara. Porque dessa vez eu consegui chegar antes. Rafael apertou os punhos. Chegar antes de quê? Ela olhou para ele. De você escolher ela. De novo. Isabela olhou para Rafael. O que ela quer dizer com isso? Ele não respondeu, mas o silêncio respondeu por ele. A outra Isabela sorriu de leve. Agora você entende. Não, Isabela sussurrou. Não, não. Em algum ponto, você sempre precisa escolher. Escolher o quê? A quem você salva? O coração dela disparou. Isso não faz sentido. Faz. Ela apontou para Rafael. E ou você salva ele, e então apontou para si mesma. Ou salva você. Silêncio. Pesado. Final. Rafael fechou os olhos. Como alguém que já sabia. Como alguém que lembrava. Eu já fiz essa escolha. Não fiz? A outra Isabela assentiu. Sim. E eu escolhi. Ela terminou por ele. Sempre ela. Isabela deu um passo para trás. Então por que você está aqui? A outra versão respondeu. Porque dessa vez eu quero mudar isso. O ar ficou cortante. Perigoso. Como? Rafael perguntou. Ela olhou direto nos olhos dele. Você precisa vir comigo. Isabela agarrou o braço dele. Não. Se ele ficar, você morre, disse a outra versão. E se ele for? Silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Eu não sei. As lágrimas escorriam sem controle. Isso não é justo. Nunca foi, disse a outra Isabela. Rafael olhou para as duas. O passado, o presente, talvez o futuro. Eu não vou deixar você morrer, ele disse. Isabela segurou o rosto dele. E eu não vou deixar você desaparecer. O mundo parecia desmoronar. Então, o celular vibrou novamente. Uma última foto. Rafael abriu. Os três olharam. Era o momento atual, mas com um detalhe diferente. A sala, vazia. A decisão precisava ser tomada. Agora, Rafael respirou fundo. Olhou para Isabela. E me perdoa. Não! Mas já era tarde. Ele deu um passo em direção à outra versão. Luz ao redor deles começou a distorcer. Como um reflexo quebrando.
Como o tempo rasgando, Isabela gritou. Correu, mas antes que pudesse alcançá-lo, tudo ficou branco. Silêncio. Quando Isabela abriu os olhos, estava sozinha, na sala, sem fotos, sem pasta, sem Rafael, apenas o anel, no chão. Frio, como no começo. Dias depois, ninguém acreditou na história dela. Rafael desaparecido, sem pistas, sem explicação. Mas naquela noite, sozinha, o celular dela vibrou. Uma nova pasta, sem nome, símbolo. Com mãos trêmulas, ela abriu uma única foto. Ela, de vestido branco, ao lado de outro homem, sorrindo, feliz. E no fundo, quase invisível, Rafael, observando. Dessa vez, era ele fora da realidade.